nessa tentativa de se equilibrar na vida real. Eu acho importante a gente lembrar, às vezes tem alguém não crente entre nós, que tem ouvido algum crente falar que a nossa vida depois que a gente se converte é perfeita. Não é assim, né, irmãos? Não é assim. Eu acredito que os meus maiores sofrimentos, as minhas mais difíceis lágrimas, os meus momentos talvez de maior desespero aconteceram depois que eu aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor. Momentos dificílimos onde a gente perde o equilíbrio, mas a gente tem alguém que nos ajuda, né? Nós temos o irmão, o Pai, o Espírito Santo, o Filho, que nos equilibra, que nos ajuda nesse processo de equilíbrio. Gostei demais dessa perspectiva de que a gente precisa se equilibrar, mas nem sempre é assim nesse nosso dia a dia. O próximo. A gente tem sido escravizado pelo fazer. Nós temos nos desligado da perspectiva de ser e nos atido muito à perspectiva do fazer. De alguma forma, pressionado pelo ganho, de alguma forma, a pressa. Hoje tudo é muito rápido, né? No tempo antigo, a gente tinha que botar a carta lá no correio, né? E demorar, esperar dias e tal para a carta chegar. Hoje a gente está aqui e com certeza tem alguém agora com o celular ligado e dizendo: estou aqui na Igreja Batista da Graça e tal, e isso sai automaticamente. Já postou, foi? Mas isso é a velocidade, e isso de alguma forma nos pressiona. De alguma forma isso tira de nós. É mais um fator de pressão, busca de reconhecimento e de significado. A gente de alguma forma vive procurando aplauso, né? A gente quer que alguém reconheça aquilo que a gente faz, e por isso a gente sofre, porque mesmo que seja algo que nos desequilibre, a gente faz em busca do reconhecimento, e a gente carrega esse fardo e de alguma forma a gente se esfria espiritualmente. É linda essa história que eu ouvi de um daqueles exploradores na África, o pastor Edivar, e ele estava com aqueles carregadores, sabe como é? Aquele explorador com uma roupa assim, bem, aquele explorador europeu no interior da África, e aqueles africanos fortes carregando as cargas e indo, e o explorador ia caminhando, e os carregadores cheios de cargas, carregando atrás dele, e chegou um momento em que eles pararam para descansaram por alguns minutos, e o explorador europeu rapidamente queria seguir o caminho, queria continuar caminhando, mas os carregadores africanos de jeito nenhum queriam continuar. E eles disseram uma coisa que eu acho que tem lição para a gente. Eles disseram para o explorador europeu, eles disseram: a gente já chegou aqui, mas a gente não pode partir enquanto a nossa alma não nos alcançar. Fisicamente, nós já chegamos aqui, mas a nossa alma ainda está lá atrás. A gente precisa de um pouco de descanso. Acho que isso tem lição para a gente. A gente, muitas vezes, está assim, acorrentado aos nossos compromissos, aquilo que de alguma forma nos pressiona a continuar fazendo, realizando, alcançando, construindo, mas a nossa alma está lá atrás. A nossa alma não está acompanhando esse corre-corre de produtividade, de fazer e de realizar e de alcançar. Tem que passar no vestibular, aí depois tem que passar na prova da pós, aí depois tem que ter um emprego que ganhe, e se não ganhar tem que ir atrás de outro emprego, e tem que se mudar para São Paulo, e vamos, e corre, e a nossa alma está lá atrás, a nossa alma ainda não nos alcançou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Próximo. Que Jesus Cristo é para nós
esse modelo em que a gente consegue descobrir como equilibrar a nossa alma. Vamos ler todos juntos esse versículo? Diga comigo. Tenham vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Um homem que descansou até os 30 anos. E dos 30 aos 33, ele recrutou, treinou e enviou um grupo de pessoas que alcançou, impactou, transformou, influenciou, mudou a vida de 2 bilhões de pessoas. É o número dos cristãos hoje em dia, nominais. Você imagine o que é eficácia, efetividade, no sentido de você conseguir ter descanso, ter paz, manter o equilíbrio e ter uma produtividade que eu acredito que a gente não conseguiu ainda alcançar, né? A gente está muito longe de influenciar 2 bilhões de pessoas no mundo atual. Como é que Jesus Cristo fez isso? A gente precisa aprender alguma coisa dele. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de construir, mas de construir em paz, mas de manter o equilíbrio. Próximo. É essa perspectiva em que a gente precisa equilibrar o produzir e o permanecer. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15, 58. Se você está com sua Bíblia, acesse aí a sua Bíblia, por gentileza. E eu queria que você, lendo comigo 1 Coríntios 15, 58, meditasse um pouco sobre essa perspectiva do equilíbrio entre o produzir e o permanecer. Diz o texto bíblico, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Na minha versão, na sua não é vão, né? A perspectiva aqui é que a gente precisa produzir. Mas eu queria que você marcasse uma coisa na sua Bíblia. De quem é essa obra? Lê aí. Lê aí. 15:58. Lê aí para mim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Parece que o problema que nos desequilibra é que a gente acha que a obra é nossa, mas a obra é do Senhor. Eu queria lhe desafiar no seu caminhar, uma vez que você não se pertence mais, nós somos de Cristo Jesus, que a gente sempre guardasse a perspectiva de que a obra é dele, de que a obra é do Senhor, é Ele quem constrói, é Ele quem realiza. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E a gente agoniado querendo produzir. João 15:4. Vamos ler juntos? João 15:4. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. A perspectiva do equilíbrio entre produzir e permanecer. Eu achei lindo o pensamento de que quando você olha para uma videira, a gente, quando vai visitar uma vinícola lá no Rio Grande do Sul ou lá na Argentina, né? A gente chega lá para visitar e a gente gosta de ver aquele momento em que a videira está linda, verde e cheia de cachos. Já viu aqueles cachos lindos de uva? A gente se emprazera quando vê aquilo. Nós gostamos do produzir. Nós somos apaixonados por ver produção. Isso de alguma forma move a nossa alma, ver a produção, reconhecer que coisas estão sendo feitas e realizadas. Porém, aquilo só pode acontecer porque um dia antes de produzir, aquela videira passou por um momento em que ela era feia, não tinha um cachinho de uva, estava frio, ainda estava assim ela ganhando o corpo. E é interessante que é naquele momento em que ela não tem ainda as frutas viçosas que ela é podada.